Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos ter convicção, certeza, aleluia. Se você não duvidar o que o Senhor vai falar com você através da palavra, você vai sair daqui de posse de vitória. Não importa aquilo que você está pedindo, mas se você na palavra, não vou fugir. Foi a palavra que Deus me deu. E eu já estou. A palavra, quando Deus começou a primeiro trabalhar em meu coração, eu já estou vivenciando aquilo que eu pedi, aquilo que eu estava crendo, aquilo que eu agradeci. Eu já estou de posse de vitória. Em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. É bom demais. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo 4. Acho que meu pastor já sabe. Faz mais ou menos um mês. Uns 3 meses atrás, eu estava numa peleja que só Ele podia me dar vitória. Só Ele. E quando Ele me deu essa palavra, eu criei. Segurei e comecei. Pode ter certeza que meu Deus, o teu Deus, Ele faz comigo, faz com você, sem duvidar. E Ele me deu vitória. Aleluia! Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Lá em Romanos capítulo 4, versículo 17. Glória. Vou aguardar que todos estejam com a Bíblia aberta. Agora esta palavra é para você viver, guardar e crer. Aleluia. Sem duvidar. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituir perante aquele que no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como já fossem. Quem diz amém? Amém. Essa é a palavra, aleluia, de esperança. Essa é a palavra de vitória na minha e na tua vida. Podemos sentar, amados? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Como diz a palavra do Senhor, como está escrito, como foi que Jesus venceu o inimigo das nossas almas? Porque Ele diz, está escrito, e aconteceu. E muitas vezes a gente passa pela palavra, mas meu Deus, o teu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então aquilo que Ele prometeu, pela palavra dEle, vai se cumprir. Amém. Aleluia. Como Ele diz, eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai, aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, chama à existência coisas que não existem como já existissem. Deus está nos ensinando como viver pela fé todos os dias. Amém. Deus está nos ensinando e nós ficamos desapercebidos. A palavra do Senhor diz que é liberado a fé através de crer com o coração e falar com a boca. Você muitas vezes abre a boca para amaldiçoar. Você abre a boca para dizer como é que está. Tudo está bom não. Comece a abrir a boca para profetizar aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Profetizar, irmão. Não murmurar. Que muitas vezes nós murmuramos. Quantas vezes a palavra do
Senhor nos diz, amado, quando vamos observar a palavra de Deus, encontramos na lei espiritual para colocarmos em prática a palavra de Deus. A palavra. Praticar, irmão, a palavra. Eu e você, se a gente não se alimentar, o corpo cai. Minha mãe já dizia que saco vazio fica em pé. Isso é o adágio da minha avó. Aleluia. E se eu e você não se arraigarmos na palavra, não se alimentar e crer na palavra, aleluia, vai ser um crente nécio, fraco, que toda palavra que vem, todos os problemas que vêm, lhe derruba, porque você, eu e você, nós estamos enfincados na palavra. Vimos nesse princípio de Romanos 14, trazer à existência as coisas que não existem, como já existisse. Está ligado completamente na nossa prática a aplicação da nossa fé. Amém. Fé, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E é assim que funciona a lei espiritual. É assim que a lei espiritual tem. Que a gente diz, olha, como muitas vezes diz assim, só fala do céu. Mas existe, irmão, o reino espiritual existe. Como existe o céu e como existe o inferno. Tem pessoas que dizem, não é assim não. É assim mesmo. É a verdade, é real o nosso reino espiritual. Porque o Senhor diz que quando tudo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu. Então o que é que você está ligando? O que é que você está apresentando? O que é que você está falando? O que é que você está crendo? Porque o que eu e você ligar aqui na terra, irmão, é ligado no céu. Se for coisa boa, irmão, vai acontecer. Mas se você também ligar coisa má, também vai acontecer. Porque a palavra do Senhor diz que ao derredor os inimigos estão ali, ó, para ouvir o que sai da minha boca e da tua boca. Bendito seja o nome de Jesus. Que possamos, amados, aleluia, quando diz descrever, como se descreveu Abraão? Como um homem que foi pela fé, acreditava que Deus era poderoso para trazer à existência coisas que não existem. Este verso enfatiza a natureza da fé como capacidade de acreditar no impossível, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Quantas vezes eu e você estamos olhando ao problema, para o problema, nós estamos muitas vezes glorificando os problemas, as dificuldades, as coisas que estamos vendo aos nossos olhos, mas nós não fomos chamados para ver, não, nós fomos chamados para crer. Bendito seja o nome de Jesus. É tremendo, irmão, quando a palavra diz, chamar a existência das coisas que não existem. Visão em Deus. Visão em Deus. Aleluia. Que diz a palavra de Deus. É a expressão, chamar a existência as coisas que não já, como não fosse. Mas eu não estou vendo. É verdade. Mas eu estou crendo. É a metáfora de descrever a capacidade de acreditar e o agir como se algo que ainda não existe fosse real. O que é que você está querendo? O que é que você está buscando? Quando a palavra do Senhor nos diz assim, veja que coisa maravilhosa. Eu sirvo, a palavra diz, a um Deus que vivifica. Sabe o que é vivificar? É ressuscitar.
está mortos. Ele chama a existência daquilo que não existe. Mas eu estou crendo, porque ele diz: se eu crer, eu verei a glória de Deus. A glória de Deus. Isso é para quem crê, irmão. Sem duvidar, buscar essa palavra, crer nessa palavra, se alimentar e dormir com essa palavra, se acordar com esta palavra, buscar toda hora, Senhor. Eu estou crendo, Pai, eu estou crendo, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, porque a tua palavra diz que tu é o Deus que ressuscita os mortos e traz a existência aquilo que não existe. Eu estou crendo. Bendito seja o nome de Jesus. Irmão, quando Deus me deu esta palavra, ardeu. Estava passando por um problema, irmão, muito sério, muito sério. A irmã os irmãos que moram ao meu lado sabem o que eu estava passando. Mas quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse: Senhor, a tua palavra eu vou viver, eu vou tomar café, eu vou jantar, eu vou respirar esta palavra, e eu sei que o Senhor é poderoso para fazer mudar essa situação. E Ele mudou a situação. Ele mudou, irmão. Impossível, era impossível. Aleluia. E eu disse: eu não posso ficar com essa palavra só para mim. Eu vou levar para Conversei com o meu pastor. Aleluia. E ele disse: pastor, essa palavra é para nós. E o Senhor me preparou. Aleluia. Glória. O que você entenderam desse versículo? Ser herdeiro do mundo, trazendo para os nossos dias. Isso diz assim: ser herdeiro do mundo, trazendo para os nossos dias. Lá em Romanos 14:13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela fé. Pela fé, irmão. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Romanos capítulo 4:20, que diz assim: qual é a chave que você encontra aqui, para que a sua fé não seja impedida? Você foi alcançada para o milagre. E diz, não duvidando. Isso é um complemento, isso é a palavra. Em Romanos 4:20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Anda lá, Romanos 4:21, estando certíssimo, Abraão, ele estava certíssimo de que o que ele tinha, o que o Senhor tinha prometido a ele, porque ele era poderoso para fazer cumprir aquilo que ele está prometendo na minha vida e na tua vida. Aquilo que você está buscando, aquilo que você está querendo. Não deixe a dúvida entrar, porque em nome de Jesus, Ele é poderoso para que nesta noite a palavra dEle se confirme na minha vida e na tua vida. Chamar a existência as coisas que não são como se fosse. Aleluia. Cresça forte. Acreditar firmemente no que se deseja, mesmo que as evidências apontem para o contrário. Mesmo aquilo que você esteja passando, você não está vendo, está tudo ao contrário. Mas o meu Deus, o teu Deus, é aquele que está na tempestade. Ele muitas vezes, ele deixa a tempestade passar.
aquilo. E está acontecendo. Sabe por quê? Porque Deus está na tempestade, mas é para mudar você, para mudar eu. Porque sem a preparação, eu e você vai botar fora aquilo que Ele já determinou na minha vida e na tua vida. E muitas vezes o processo a gente não quer passar. A gente fica murmurando. Eu estou fazendo isso, eu faço isso, eu faço aquilo. O que é que você faz? Você não faz nada. Ele é que já fez, porque foi Ele que te chamou. Antes da fundação do mundo, Ele te constituiu, Ele te chamou. Hoje o pastor está aqui. Aleluia. Já estava lá, olha, antes da fundação do mundo. Ele disse assim: aquele ali vai andar para lá e para cá, vai fazer acontecer. Mas no tempo certo, eu vou constituir. E constituiu. O que Ele prometeu, Ele faz. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome. Ação baseada na fé. Agir como se o objetivo já estivesse alcançado, mesmo que ainda não existisse fisicamente. Justiça pela fé é aplicada a todos nós. No final do capítulo 4 de Romanos, versículo 23 a 25, Paulo destaca um princípio transformador: a justiça pela fé, que foi concedida a Abraão, a mesma oferecida a todos nós. Quem está aqui recebe essa palavra? Oh, aleluia! Receber essa palavra. A palavra diz: vamos explicar detalhadamente. A ideia central é que a fé é a declaração verbal, ao ser usada com convicção e determinação, aleluia, pode ter um poder transformador. Através da fé, a pessoa visualiza o desejo como algo que não existe, como já existisse. Aquilo que você está passando na sua casa, o seu filho pode estar tronço, mas eu estou vendo ele consertado. Muitas vezes, mas eu estou desempregado. Como é que tu está a tua vida? Minha vida está, vou falar um pouquinho bem arrastada. Estou vivendo uma pinaíba. Olha, como é que tu está? Péssimo. Qual o testemunho que eu vou dar para o meu vizinho que não é crente? Se tu não é crente, tem pessoas, irmão, lá fora no mundo, que está no mundo, mas ele crê, ele tem fé, porque muitas vezes ele prospera, e o crente muitas vezes, fulano, olha a casa dele, olha o carro dele, olha o trabalho dele. Muitas vezes a gente pensa logo que ele está em transação errada. Muitas vezes está não, irmão, é porque ele está crendo. Aleluia, bendito seja. E nós muitas vezes botamos fora aquilo que o Senhor está desempregado. Senhor, muito obrigado, Senhor. É coisa de doido, mas nós somos loucos mesmo. Pai, eu estou desempregado, é verdade, Pai, mas eu já estou crendo que a porta está aberta. Pai, a finança está ruim, mas eu estou crendo, Senhor, chamando a existência aquilo que não existe, como já existisse. A finança está uma benção. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Aí a gente fica só olhando o que os outros têm, e nós temos tudo, irmão. Nós temos tudo, porque nós somos herdeiros, irmão. Já imaginou? Herdeiro, irmão. Herdeiro é aquele que, quando o pai, o herdeiro, ele só tem direito quando não é assim, meu amado. O herdeiro
herdeiro só não tem direito quando a pessoa morre, né? O pai morre, aí você toma posse. Jesus na cruz do Calvário morreu. Aleluia. Porque a herança Ele já me deu e já te entregou em tuas mãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Reconhecimento de Deus em contexto religioso, essa expressão usada para descrever a crença em Deus, que tem o poder de criar coisas novas. E nesta noite o Senhor está criando no meu coração e no teu coração coisas novas. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus, irmão, Ele não faz exceção de pessoas. Glorificado. A palavra de Deus diz que a fé de Abraão crescia enquanto ele aguardava o complemento das promessas de Deus. Peça a Ele. Peça a quem? Peça a Deus. Amém. Peça a Deus, irmão. Aleluia. Para lhe dar uma fé crescente como a de Abraão. Pois aquilo que Deus prometeu pela sua palavra Ele cumprirá em sua vida. E Ele diz assim, como está escrito, creia, como está escrito, Pai de muitas nações, te constituí perante aquele que no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já existissem. Então nesta noite, creia tão somente que o impossível tome posse, receba em nome de Jesus. A palavra do Senhor, Romanos 4, é um argumento de Paulo sobre a justificação pela fé. Ele cita o exemplo de Abraão, que creu na promessa, irmão, mesmo sem evidência visível. Porque muitas vezes isso aqui, ó, eu estou vendo, eu estou crendo que isso aqui é uma toalha. Mas aquele que morreu na cruz do Calvário para me dar a vida e dar a tua vida, muitas vezes a gente passa desapercebido. Então creia tão somente. Busque essa palavra, irmão. Eu posso dizer para a glória de Deus, estou de posse de vitória, porque eu criei, eu chorava, era chorando, e eu disse, mas eu estou crendo, eu estou chamando a existência aquilo que não existe. Pai, em nome de Jesus, eu vou abrir bem aberto. Pai, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo, Senhor, que tu vai mudar o coração. Tu vai mudar o coração, porque foi o Senhor que mudou o coração. E hoje, Deus mudou a tua ira. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse, haja luz, e houve luz. Deus criou a partir do nada. Ao falar, Ele traz à existência aquilo que não havia. Esse padrão visto de longo de toda a criação. Esta palavra do Senhor, foram feitos o céu e todos os exércitos pelo sopro da sua boca, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo se fez. Aleluia. Que possamos, amado, lá em Gênesis 17, 4 e 5, que diz, quanto a mim, eis o meu pacto contigo. Olha, você imaginou o nosso Deus dizer que tem um pacto comigo e com você? Irmão, aleluia, glória. Será pai de muitas nações, te multiplicarei grandemente. Promessa feita a Abraão quando ainda não tinha filhos. A mudança do nome, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, um ato profético. Profetizar, irmão. A palavra do Senhor lá, hoje, para confirmar, conversando com a irmã aqui, ela disse que em Ezequiel, né? O que é que o Senhor manda Ezequiel fazer? Profetiza. Onde só tinha tudo destruído, ali só tinha corpos sequíssimos, não era nem osso, irmão, era sequíssimo.
Ele disse: profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. E ele profetizou e começou um mover de Deus. A palavra de Deus mudou? Não, é a mesma. O que ele prometeu, ele diz: profetize sobre a sua casa, profetize no seu emprego, profetize se tiver com enfermidade, profetize. Amém. O meu Deus, segundo a sua riqueza, cumprirá em glória. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Quando o Senhor fala enfermidade, certamente, Ele levou sobre si Aleluia. todas as enfermidades. E pela pisadura dele, eu e você somos curados. Amém. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande é o teu poder. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fato que não se vê. A fé se aliana. A fé, ela é enraigada com o caráter de Deus e confia se você confia na palavra de Deus, mesmo sem nenhuma evidência. Como é que está a tua vida? Pela fé. Está tudo. Querido, a senhora não sabe. Olha, tá. Mas se você alinhar e confiar na palavra de Deus, mesmo sem evidência, a fé bíblica não é crença cega, mas confiança fundamentada em Deus. Amém, Jesus. Lá em Isaías 46:10, desde o princípio anunciou o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, eu te digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Aleluia. Isso aqui, irmão, é grandioso. Deus declara o fim desde o começo. Quando eu e você fomos preparados, antes era nem triângulo, antes da fundação, Ele já tinha preparado tudo. E quando Ele me preparou, Ele já tinha disse: olha, essa aqui é Vera, essa daqui vai, olha, ela vai fazer isso, vai cair, vai para lá, vai fazer coisas terríveis, mas eu vou estar de olho nela. Oh, glória. Eu pintando, bordando e desenhando, correndo, e ele ali, tá? Toma corda. Tome corda. E eu fazendo, tome corda. E fazendo, ele disse: chegou o tempo. É até aqui. Aleluia. E no tempo de Deus, foi eu aqui. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Antes que te formasse, olha que coisa bonita. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Olha isso, Ellen. O que o Senhor diz? Aleluia. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te veem por profeta. Então profetiza. Aleluia. Deus designa propósito antes mesmo da existência física da pessoa. Amém. Que possamos, amado, em nome de Jesus, buscar, crer. Então somente vou correr um pouco porque foi empolgação, irmãos. Aleluia. Quando Deus me deu, eu fiquei dia e noite buscando, recebendo. E quando eu profetizei, que eu vi as coisas dando aquele mover, Oh, glória a Deus. Aleluia. mudando. Eu disse: Senhor, eu já tomo posse. Amém. Há um Deus vivo, há um Deus que ressuscitou morto e chama à existência aquilo que não existe. Eu já estou tomando posse e recebi com posse, em nome de Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amém. Agora a gente vamos. Agora isso é para quem crê.
diga não. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero que você me diga não. Mas se você pedir e crer, pode ter certeza que vai estar já realizado através da palavra. Aleluia. Glória. Diz assim: identifique o seu desejo como já realizado. O que é que você está pedindo? Feche os olhos e peça ao Senhor enquanto eu estiver orando. Receba em nome de Jesus Cristo. Peça, continue, peça aquilo que você deseja, para que o Senhor, nesta noite, Ele vai identificar o seu desejo como já realizado. Imagine o seu desejo como se estivesse acontecendo no presente. Hoje, use palavra afirmativa para declarar o seu desejo. Já é uma realidade. Repita, declare várias vezes a sua crença pela fé. Seja grato, agradeça já o seu milagre. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é sobre a tua palavra, é sobre a tua palavra, Senhor, que tua palavra diz que tu, Senhor, vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não existe. Aí está, meu Senhor, o teu povo crendo, o teu povo pedindo, o teu povo agradecendo. Nessa hora, Senhor, o Senhor está chamando. Chame, 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 chame pela fé aquilo que você deseja. Abra a sua boca, abra o seu coração e receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba, porque o nosso Deus, Ele ressuscitou Jesus Cristo. Ele está ressuscitando o teu sonho. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está ressuscitando o teu sonho. O teu sonho. Aquele que está guardado. Aquele que tu acha que é impossível. Nessa noite, o Senhor manda te dizer que Ele está realizando o teu sonho. Se você crer, sem você duvidar, agradeça que o Senhor continue nos abençoando. Que nós já somos abençoados. Muito obrigado.